Surrexit Christus, Christus vivit. Jesus ressuscitou, Jesus vive. Com essa saudação, volto a falar para você da palavra de Deus, hoje de um trecho da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, os versículos 6 a 11. E alguns destaques disso aí. A Pedro começa dizendo: humilhai-vos. Humilhai-vos é exatamente o contrário do orgulhai-vos. O orgulho foi a causa da queda do diabo. Ele quis ser como Deus, e esta mesma ideia que não colou no céu, ele conseguiu passar para Eva, nossa primeira mãe, e também por ela também a Adão, em que ele disse que se eles comessem da árvore proibida, eles não morreriam, mas que eles ficariam como Deus, conhecedores do bem e do mal. Não ficaram como Deus, sabemos, mas ficaram como o diabo, inimigos de Deus, fora do céu, fora da vida eterna. O diabo não tem mais retorno, porque esteve no céu, foi expulso, não tem mais regresso. Mas para nós, graças ao amor de Deus, graças à graça de Deus, Deus amou ao mundo, se compadeceu de nós e prometeu, falando na última mensagem, prometeu um filho da mulher que seria o Salvador, o resgatador de toda a humanidade. Todos os descendentes de Adão e Eva e deles também. Porque não só seria Deus, mas como Eva acreditou e confessou, ganhei um homem, o Jeová. Eu ganhei um homem que é Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, uma palavra sobre orgulho. Cuidado com orgulho. Eu pessoalmente não gosto muito da palavra orgulho, porque ela lembra o Satanás. Ela lembra a pessoa toda cheia de si, toda convencida, toda que acha que sabe tudo e que não precisa de Deus, que não precisa de Jesus Cristo, que dispensa qualquer ajuda de fora, qualquer ajuda divina. Isso é orgulho. E cristão não pode ser orgulhoso. Jesus mesmo disse: se alguém não negar a si mesmo, não pode ser discípulo de Jesus. Isso quer dizer, eu tenho que deixar de fazer a minha vontade pessoal, o meu gosto egocêntrico, egoísta, eu tenho que deixar de lado para ouvir qual é a vontade de Deus, o que Deus quer de mim, o que Deus tem para fazer por mim, o que Ele quer dar-me. Com orgulho espiritual, Ele não nos dá nada. Mas se nós realmente nos prostrarmos diante dele em reconhecimento que a culpa não está em ninguém outro senão em mim, mas que Deus, por sua graça em Cristo, me ama e quer salvar-me, aí sim o coração amolece, a ideia muda. Em grego, arrependimento é mudar de ideia. A ideia muda e quem estava indo na direção do inferno, cabeçuda, de repente se volta para aquele que chama, que nos quer. E também orgulho, o afastamento de Deus nos impõe muita ansiedade, muita dificuldade, muita insegurança, muito baixa autoestima, muita má vontade contra as outras pessoas, sem Deus e sem esperança no mundo. Então, o apóstolo Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim, Deus quer cuidar de você, quer cuidar de mim. Podemos pedir a Ele. Falei outro dia aí da familiaridade que Davi tinha com o Deus verdadeiro. Pai e filho mesmo. Uma comunhão maravilhosa. Assim nós precisamos conviver com Deus no nosso dia a dia, no trabalho, no lazer, na família, na igreja, na sociedade, em geral. Isto vai mudar a humanidade. Somente o Evangelho de Jesus Cristo é poderoso para mudar a mentalidade da humanidade pecaminosa que está de costas para Deus. Também ele adverte aqui quanto à sobriedade e vigilância. Veja como é proibido, como é perigoso, como de fato é ruim dirigir um carro bêbado. Só dá bobagem, só dá coisa ruim. Pois olha, a sobriedade espiritual é necessária, porque a não sobriedade, a não atenção na vida, andando cego,
embebido pelas coisas malignas deste mundo e de Satanás, não dão tranquilidade, não dão felicidade. Precisa vigilância. E aí ele diz, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. E dá o remédio, resistirem firmes na fé. Não qualquer fé. Tenho fé que o coronavírus vai passar logo. Isso não é fé. Fé é uma confiança num Deus todo-poderoso, num Deus vivo, que me protege em todas as circunstâncias, inclusive contra o inimigo maligno. O inimigo é Satanás. O Deus de toda graça, diz o apóstolo Pedro, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. O Deus de toda graça, manifestado em Jesus Cristo para conosco. Ele nos chama para a sua glória eterna. Não chama aqui para ser um grupinho diferente e tal, e aí falou, um governador do Nordeste falou que igreja, cristianismo não é coisa essencial, pode não ser para ele, mas devia ser para ele, porque se ele não for importante, Cristo, ele vai se perder. Então, é importante que nós realmente saibamos disso. Que Deus nos chamou para muito mais que uma vida de 70 anos, 80, 90 anos de felicidade. Ele nos quer dar uma vida felicíssima, sem pecado, sem problemas, sem corrupção, sem injustiça, sem iniquidade, nos novos céus e na nova terra. E para isto ele mesmo se propõe. Ele aperfeiçoa, ele firma, ele fortifica e ele fundamenta a nossa vida espiritual, a nossa confiança em Jesus Cristo, o nosso prazer de estarmos em Cristo Jesus. E aí sim, como Davi no Salmo convoca para cantar, para exultar, para salmodiar, para glorificar o nome deste maravilhoso, único Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, Jeová é o seu nome, que nos chama para a sua eterna glória. Que convite melhor alguém poderia dar a você?